É isso aí, chegou um momento tão especial. Vamos falar com o Papai do Céu? Soberano Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Como é bom, Senhor Deus, louvar, como é bom falar contigo. E agora, Senhor, prepara os nossos corações para ouvir a tua palavra e guardar a tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Há muitos anos atrás, no tempo em que se aproximava a comemoração da Páscoa dos judeus, aconteceu que Jesus e seus discípulos estavam indo até Jerusalém. Eles subiram até o templo. Porém, ao chegarem ali no templo, encontraram mercadores assentados à espera de pessoas que haviam cometido algum pecado e com isso queriam comprar um animal para oferecer como sacrifício. O ato de levar um animal ao sacerdote no templo para sacrifício era porque a lei de Deus dizia que, se um israelita cometesse pecado, ele tinha que oferecer uma oferta a Deus para receber perdão. Só que esses mercadores, que se encontravam naquele local, ficavam ali apenas com o propósito de receber lucro ao vender os animais. Aquelas vendas pareciam dar um bom dinheiro a eles. E eles não estavam se importando de cobrar um alto preço por estes animais, fazendo deles como um produto, enganando as pessoas. E além disso, tornando o templo de Deus um verdadeiro comércio. Porém, aconteceu algo que eles não esperavam. Jesus, chegando àquele local e vendo ovelhas, bois e pombos presos e à venda, ele não se agradou nem um pouquinho daquilo que viu. A reação de Jesus assustou a todos aqueles comerciantes que ali estavam, pois irritado, Jesus imediatamente veio a dizer: Tirai daqui estes animais, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Preocupado com o templo do Senhor, ele rapidamente começou a expulsar todos daquele local. Mas aqueles vendedores não compreendiam o motivo pelo qual Jesus estava lançando fora todos do templo. Eles não podiam compreender o significado daquela atitude do Senhor ao bater nas mesas, derrubando e espalhando todo aquele dinheiro que ali estava. As ações de Jesus naquele momento mostravam como ele estava enfurecido pela falta de respeito que o povo estava tendo no templo. Isso porque, naquele local, tinha-se que ter muito respeito e não utilizá-lo como um ponto de comercialização. Como os discípulos acompanharam o Senhor até o templo, eles observaram tudo o que ocorreu naquele momento. Viram que Jesus estava agindo daquela forma porque amava as coisas de Deus. E diante do que viram, logo começaram a conversar uns com os outros. Eles se lembraram de um capítulo que a Bíblia diz: O zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que se insultam caem sobre mim. Quando os judeus perceberam os prejuízos pela limpeza que Jesus fez no templo, começaram a questioná-lo, querendo saber qual era o sinal que ele mostraria para poder fazer esse tipo de coisa. Então, com grande curiosidade, perguntaram-lhe: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? E Jesus respondeu-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias eu o levantarei. A reação daqueles judeus com a resposta de Jesus foi de um enorme espanto, porque eles acharam que Jesus estava falando do templo que foi edificado pelas mãos dos homens. Então, rapidamente interrogaram-lhe: Este templo demorou 46 anos para ser edificado, e tu irás refazê-lo em 3 dias. Entretanto, Jesus estava falando de sua própria morte e ressurreição, do templo do seu corpo e não do templo físico que tinha ali na cidade, feito por mãos humanas, edificado sobre as pedras e tijolos. Mas por serem sem revelação, não entenderam absolutamente nada que foi dito pelo Senhor. Enquanto Jesus esteve em Jerusalém, na Páscoa, ele fez muitos milagres.
Ele sabia que havia vindo a este mundo para cuidar das coisas de seu Pai e cumprir tudo o que fosse conforme a vontade de Deus. Passado alguns dias, estando ainda em Jerusalém, aconteceu a última Páscoa de Jesus com seus apóstolos, a última Santa Ceia, e em uma casa prepararam a Páscoa. Chegando já o anoitecer, Jesus assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, Jesus veio a dizer: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a lhe perguntar: Porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondeu: Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem, se não houvera nascido. Naquele momento, o único que se precipitou e indagou sobre o que houvera ouvido foi Judas. Ele perguntou: Porventura sou eu, Rabi? Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, o abençoando, o partiu, deu aos discípulos e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu também aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E prosseguindo com suas palavras, Jesus disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito: Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. As palavras ditas pelo Senhor foram guardadas no coração dos discípulos. Estando eles no jardim do Getsêmani para orar, cansados, os apóstolos logo adormeceram. Mas Jesus já sentiu grande agonia, pois era chegado o momento que Judas o trairia, e também ele seria levado a julgamento, mesmo sendo santo. Orando ao Pai, disse: Pai meu, este cálice não pode passar de mim sem eu o beber. Faça-se a tua vontade. Foi chegado o momento de sua crucificação. A traição de Judas estava executada. O mestre foi julgado por Pilatos, e em árduo sofrimento, angústias, dores intensas de todas aquelas chicotadas, sangrando e sentindo o peso da cruz. Havendo-o crucificado, puseram uma placa escrita à sua assunção: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, uma à direita e outro à esquerda. Muitos que ali passavam riam dele e zombando diziam: Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Todo o céu se converteu em trevas, e pendurado na cruz disse: Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E assim inclinou sua cabeça e entregou seu espírito a Deus. Logo depois, os discípulos rogaram a Pilatos para que pudessem tirar o corpo de Jesus da cruz, para que pudessem levá-lo ao sepulcro. Em lágrimas se encontravam os discípulos que faziam o sepultamento, pois estavam pensando apenas nas suas bondosas palavras que muitas vezes os consolaram. Aquela sexta-feira foi sombria e uma tristeza corroía os corações daqueles que amavam a Jesus. Comentavam por ali, entre uns aos outros, de seus grandes milagres e quão doloroso era a decepção por vê-lo morto e sepultado. Passou-se então todo o sábado. Entretanto, estava aproximando o domingo. Não um domingo qualquer, como o primeiro dia de uma semana normal, mas o domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E antes mesmo do sol nascer,
já finalizando a madrugada de domingo, 2 mulheres caminhavam até o local do sepultamento. Havia ardentemente em seus corações uma expectativa e uma fé inabalável para ver aquele que poderia levantar o templo em 3 dias. Ainda estava escuro e pelo caminho apenas alguns feixes de luz do sol começavam a aparecer. Mas Maria Madalena e a outra Maria apressadamente caminhavam e planejavam ir até o sepulcro, onde poderia ver o local em que o corpo santo do Senhor tivera sido guardado. Aquela era de fato uma linda manhã. Aquelas 2 mulheres levavam dentro de si a fé e a esperança, apesar do pranto e da dor em que sentiram pela morte do Salvador. Dialogavam-se entre si. Maria Madalena, você se lembra do momento da última Páscoa com os discípulos, onde ele falava, parecendo estar se despedindo? E Madalena responde a Maria, confirmando e dizendo as próprias palavras de Jesus. Sim, lembro-me muito bem dele dizer: e digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Levando consigo especiarias com aromas que elas mesmas haviam preparado para ungir o corpo de Jesus. Pois mesmo tendo presenciado a morte dele, elas queriam adorá-lo de alguma forma. E ao nascer do sol, quando a estrela da manhã rompeu clareando totalmente o caminho delas, de repente, um anjo do Senhor veio descendo do céu. Removeu a pedra que fechava o sepulcro e sentou-se sobre ela. Atemorizadas e com grande espanto, aquelas 2 mulheres presenciavam o sobrenatural. O clarão era algo inconfundível. Elas estavam ali bem perto de concretizar os desejos dos seus corações. E então uma perguntou à outra: Maria, o que será isso? Destemidas diante daquela figura e com a pedra removida bem às suas frentes, não sabiam para qual lado olhavam. Naquele exato momento, as 2 tiveram enorme curiosidade. Olhariam para o anjo ou para dentro do sepulcro? Logo o anjo disse a elas: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Ali estava a resposta para a procura delas. Maria, que estava com seu rosto pálido e voz trêmula, rapidamente perguntou ao anjo: Onde está o meu mestre? Seu rosto demonstrava que suas esperanças estavam acabando. Ela estava perdendo as forças pelo medo e pela insegurança que sentia por não ver o corpo do mestre ali. As 2, naquele momento, estavam com suas mentes carregadas pelos traumas do mártiro da morte de Jesus. As lembranças estavam vivas, pois tinha apenas 3 dias que elas haviam presenciado os escânios e a crucificação do homem que elas criam ser o Filho de Deus. As cenas atemorizantes de sangue estavam vivas em seus corações. Seria impossível não comentar uma com a outra o momento em que os cravos fenderam a palma das mãos de Jesus. No entanto, o anjo veio a elas e disse: Ide imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Uma alegria imensurável encheu o coração de Maria e o de Maria Madalena, ao saber que brevemente veria o seu Senhor. A ressurreição foi uma notícia que o céu aguardava em festa, pois toda a visão de João estava se cumprindo. Um cordeiro houvera sido morto para a remissão dos pecados, mas ressuscitou. Depois que o anjo disse que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, rapidamente, com uma enorme alegria, corriam gritando: Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Nosso Mestre ressuscitou! As 2 Marias saíram com temor, porém regozijando,
correndo para anunciar aos discípulos o que havia ouvido do anjo. E correndo pelo caminho, exclamaram inumeras pronúncias de adoração ao Senhor, mesmo sem ter visto-o ressuscitado. Indo elas dar as boas novas aos apóstolos, eis que Jesus saiu ao encontro delas e disse: Eu vos saúdo. Vendo-o, abraçaram os seus pés e o adoraram. Choravam e falavam: Jesus! Jesus! Oh, podemos tocar em nosso Senhor Jesus ressurreto. E então Jesus disse a elas: Não temais. Ide dizer a meus irmãos que vão à Galileia, e lá me verão. Regozijando de alegria pelo caminho, as duas foram comentando as maravilhas que viram, dizendo entre risos e lágrimas uma à outra: Era realmente um mestre. Eu vi as marcas em suas mãos. E em seguida, obedecendo ao Senhor, foram e falaram a todos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Podemos entender agora o motivo pelo qual comemoramos a Páscoa. Jesus ressuscitou para nos dar fé para lutarmos pela vida eterna. Essa é a verdade no caminho da Páscoa, onde podemos encontrá-lo através do caminho que ele próprio fez, sua ressurreição. E nós somos aqueles que não o vimos, mas cremos, e isso já é o suficiente para levar-nos a ter a mesma experiência de quem um dia encontrou o sepulcro vazio. Vamos orar? Soberano Deus, Pai de imensa bondade, nós te louvamos, Senhor Jesus, pela tua morte na cruz. Te louvamos por ter ressuscitado. Te louvamos por ser o Senhor e Salvador da nossa vida. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por tudo, Senhor Jesus. Fica na vida de cada criança, na vida dos seus familiares, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Amém, Senhor.